vocês? Então, gente, hoje eu venho aqui para dar início na nossa terceira peça do jogo de banheiro primavera. Lembram lá na primeira videoaula que eu trouxe que seriam 5 peças? Então nós vamos dar início agora na nossa terceira peça, que será... Antes de dar início, pessoal, eu peço com muito carinho para vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal. Não esqueçam também, gente, de deixar o like no vídeo, tá? Gostou da videoaula? Deixa o like no vídeo também, que essas ações são bem importantes para que consiga ampliar o canal e assim mais pessoas consigam aí estar acompanhando as nossas videoaulas, tá bom? Deixo também, pessoal, na descrição desse vídeo os links de acesso das minhas redes sociais. Vou deixar o link onde consta os materiais também. No link da descrição desse vídeo, na descrição agora do nosso jogo de banheiro primavera, tá? Então, na descrição desse vídeo você tá, exato, dentro, ali na descrição aí, antes de fazer a peça, vocês já conseguem fazer a medida com a tampa de vaso de vocês pra ver se vocês vão conseguir fazer a peça, aumentar um pouquinho, e é possível, eu explico no vídeo também como fazer esse aumento, tá bom, gente? Mas assim, ó, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Acompanhem aqui embaixo agora, tá? Fora, pro passo a passo pra confecção da nossa peça, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou dar início agora à confecção da capa pro vaso. Ela é praticamente igual, pessoal, ao nosso tapete de pia. O que muda, na verdade, é a dimensão do tapete, tá? Nesse, a dimensão vai ser bem menor para poder fazer um encaixe perfeito ali na capa do vaso, certo? Então, eu peguei as minhas 2 flores, mas inicialmente eu vou dar início à peça através de uma flor apenas, certo? Venho aqui com o meu fio branco, meu barbante branco, faço uma laçadinha inicial, prendendo aqui no meinho do primeiro leque, ó, qualquer um dos leques, tá, gente? Então, peguem qualquer um dos leques aí, pode estar prendendo aí. Eu vou fazer uma base quadrada, então aqui eu vou ter leque em cima de leque, ó. Então, eu vou fazer mais 2 pontos altos, certo? Que a gente tem, certo? Então, contando com as 3 correntinhas. E aí, agora, nós vamos fazer 2 correntes, laço fio, vou ali no meinho do leque fazer mais... Continuo, na verdade, no meinho do leque para fazer mais 3 pontos altos, certo? Faço uma corrente, laço, venho aqui no espaço aqui de uma correntinha que ficou entre os leques. Acompanhou as outras videoaulas, deve estar percebendo que aqui é mais uma repetição do que já foi feito. Mas eu tô passando para, de repente, quem tá chegando agora no canal, quem tá fazendo a peça, começando através da capa de vaso, para que não fique dúvida. Uma corrente, venho no próximo espaço e também para que a videoaula fique completa. No próximo espaço, vou estar fazendo mais 3 pontos altos, certo? Ó, faço mais 3 pontos altos, uma corrente, laço fio e cheguei aqui no próximo leque, onde estarei fazendo mais um leque. Então, aqui nós vamos ter, inicialmente, e mais 3 pontos altos. Aqui nesses meinhos, pessoal, nós vamos fazer da mesma forma, fazer uma corrente 3 pontos altos, uma corrente 3 pontos altos, e eu venho para explicar para vocês como é que vai ficar no próximo leque, que vai mudar um pouquinho e não mais vai ser leque. Bom, pessoal, fiz aqui os meus bloquinhos de 3 pontos altos, uma corrente, porque dessa forma nós vamos ter uma base oval para poder estar fazendo a nossa capa de vaso. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Fio, novamente, aqui nesse espaço, mais 3 pontos altos. Uma corrente. Novamente aqui no meio, mais 7 pontos altos, tá bom? Então, vai ficar
dois leques feitos através de 7 pontos altos e 2 leques feitos através de leque em cima de leque, como vocês estão vendo aqui. Então, vou fazer os meus 7 pontos altos, vou vir aqui continuar o meu trabalho através com um ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que a gente vai partir para nossa segunda flor, que é onde nós vamos fazer a emenda, tá? A minha florzinha primeira concluída, tá? Então, aqui ela já tá concluída. E agora nós vamos fazer a outra para poder fazer a emenda de uma na outra. Da mesma forma, pessoal, que nós fizemos no tapete de pia, vamos fazer aqui. Ou seja, a parte onde nós fizemos os 7 pontos altos, que é, desculpa, essa aqui, ele vai ficar para fora da peça. Da mesma forma que a nossa emenda, ela vai acontecer aqui nessa parte onde nós fizemos leque em cima de leque, para poder fazer essa emenda já explicando para vocês. Então, aqui, pessoal, nós vamos fazer já a emenda. Deixa eu só fazer um cortezinho aqui no meu fio verde que ficou aqui. Deu. Então, vou fazer aqui a minha emenda. Então, eu venho aqui no leque, vou prender o meu fio branco. Opa, deixa eu só fazer direitinho aqui para que vocês consigam. Ó, vou prender o meu fio branco através de ponto baixíssimo. Aqui eu venho e vou fazer 1, 2, 3 correntes. Essas 3 correntes vai equivaler ao primeiro ponto alto. Laço o fio na agulha, vou vir dentro do leque para fazer mais 2 correntinhas iniciais que nós fizemos. Pessoal, se a gente fosse emenda, nós vamos anular os 2 pontos altos, certo? Vamos vir aqui no meinho do leque da próxima flor, introduzir o que nós estamos fazendo, tá? Então, eu vou completar esse leque com mais 3. Fiz uma emenda. Agora, eu venho no próximo espaço de uma corrente, entre o leque e os bloquinhos de 3 pontos altos da outra flor, vou introduzir o fio, vou vir no próximo espaço aqui, para estar trabalhando mais 3 pontos altos, ó. Fiz 3 pontos altos, vou vir lá no próximo espaço. Cuidem para não pular nenhum espaço, para que ele fique bem retinho. E vou estar fazendo mais um ponto baixo. Anulo aquela corrente, na verdade, entre um bloquinho e outro. E vou estar vindo 3 pontos altos. Laço o fio, retorno para a flor onde nós estávamos fazendo para fazer o leque. Tô na última emenda aqui, ó. Então, vou fazer 3 pontos altos. Vou vir ali na emendinha do leque da outra flor, introduzo a agulha e vou estar fazendo mais 3 pontos altos. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui. Olhem aqui, ó. Tá aqui a nossa emenda, ó. Então, a nossa flor já tá emendada. E agora, pessoal, nós vamos dar continuidade do trabalho da mesma forma que essa primeira flor. Nós vamos seguir trabalhando nos blocos. Vamos fazer uma corrente, já vamos direto no próximo para trabalhar. E a única diferença, pessoal, é que quando 7 pontos altos desse lado e 7 pontos altos desse lado do outro leque. Dessa forma, nós vamos estar trabalhando com uma base oval de flor, com as nossas flores, para poder dar o acabamento ali para que ele fique oval, tá certo? Então, a gente vai fazer isso através dos 7 pontos altos em cima de cada leque, tá bom? Pessoal, quando finalizar a volta, fechem aqui com ponto baixíssimo, não cortem nem arrematem o fio, tá? Que nós podemos estar dando continuidade à peça exatamente do ponto onde está parado aqui, tá? Onde nós vamos parar aqui. Até achei interessante a gente já parar aqui no meinho, tá? Que daí, quem não acompanhou as outras peças, ou de repente não lembra dessa etapa no tapete da pia, de acontecer, onde temos os 7 pontos altos. Então, em cada ponta do trabalho vai acontecer aumentos que eu vou explicar para vocês. Nas laterais, apenas nós vamos trabalhar ponto em cima de ponto, tá? Sem realizar qualquer leque, né,
nessa etapa. Então, o que acontece? Eu vou explicar pra vocês um jeitinho pra que ele fique bem fechadinho aqui de pontos altos e fique melhor acabado o trabalho, tá bom? Então, aqui nós vamos subir por 1, 2, 3 correntes, laço fio, fazendo mais um ponto alto. Terceiro ponto do leque, mais um ponto alto. Nós vamos laçar e vamos fazer mais um ponto alto. Laço e se outra, nós vamos fazer também um ponto alto. Laço fio, vou vir e aqui eu vou seguir trabalhando. Ponto alto em cima de ponto alto, ó. Aí deixa eu mostrar pra vocês. Dessa forma, ó, vocês vão ver que ele vai ficar bem fechadinho aqui no meio. Se nós não fizermos dessa forma, de repente anulamos esse do meio, ele fica com um buraquinho aqui e esteticamente ele não fica legal, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer ele bem fechadinho. Aqui, pessoal, fazendo um ponto alto. Lembrem que cada ponto vai gerar um ponto alto, tá? Cada ponto da volta anterior vai gerar um ponto alto. Até, na verdade, nós chegarmos aqui no nosso primeiro ponto alto dos 7 pontos altos, certo? Quando nós chegarmos aqui, eu explico pra vocês os aumentos. Quem já fez o tapete de pia já deve estar, né, lembrando aí de como foi feito os aumentos, mas eu passo pra vocês assim que chegar nesse primeiro ponto dos 7, tá bom? Bom, pessoal, fiz os meus pontos altos em cima de cada ponto, né, de base, e vou estar agora trabalhando aqui os 7 pontos altos. Então, no primeiro ponto dos 7 pontos altos, nós vamos estar realizando um aumento através de 2 pontos altos sendo feitos juntos no mesmo ponto. Ó, então aqui eu vou ter da forma, pra gente se atrapalhar trabalhando em ponto alto é muito fácil, né? É muito fácil a gente se atrapalhar e acabar não fazendo algum aumento ou fazendo aumento demais. Então, dessa forma, eu anulo o erro. Eu anulo o erro no momento que eu tô identificando onde tá meu jeito. Então, no próximo ponto, nós vamos fazer apenas ponto alto. No próximo ponto, apenas ponto alto. Então, aqui nesse pontinho do meio e vou estar fazendo mais um aumento através de 2 pontos altos juntos. Venho com o meu marcador, laço e vou vir aqui fazer ponto alto, ponto com aumento dos 7 pontos altos, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho a marcação do primeiro ponto e essa marcação vai servir para que eu não erre na minha próxima volta nos aumentos. Aqui, pessoal, vou virar aqui para vocês. Volto em cima de cada ponto de base até chegar aqui nos próximos de base, até chegar no primeiro, onde nós vamos executar os aumentos da mesma forma. Eu venho aqui para que não fique dúvidas para vocês, tá bom? Bom, gente, cheguei aqui, tá? Nos 7 pontos altos do outro lado e vou estar trabalhando depois os marcadores, tá, gente? Depois eu coloco ali pra não me perder. Aqui no segundo ponto, ponto sem aumento. Terceiro ponto, ponto sem aumento. Quarto ponto, ponto com aumento. Então, 2 pontos altos juntos. Quinto ponto, ponto sem aumento. Sexto ponto, ponto sem aumento. E no último ponto do 7, ponto com aumento. E vou estar marcando os primeiros pontos. Pessoal, detalhe, essa peça, assim como o tapete de pia, nós vamos estar trabalhando ela em base circular, tá? Base oval, no caso, circular, que eu digo, ela vai estar fechadinha. Então, todas as voltas, elas vão ser feitas pelo lado direito, diferente do tapete de vaso, que a gente fez a marcação sempre quando a gente virava a peça. Quem acompanhou deve ter percebido isso. Nesse, não. Nesse, a logística é a mesma que a gente já vinha trabalhando no tapete de pia, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Estou na lateral da peça. Toda essa lateral, lembrando que aqui vai ter um meinho de novo, então vocês vão fazer da mesma emenda e o outro meinho do leque para poder dar continuidade nos pontos, tá? Então, da mesma forma que fizeram aqui, vão fazer aqui em cima também. Só que, detalhe, aqui não vai ter aumento nenhum, tá, gente? Cuidem para fazer ponto alto em cima de cada ponto de base até chegar aqui nos 7 pontos altos. Quando chegar nos 7 pontos altos, vocês vão fazer exatamente da mesma forma que eu expliquei aqui. O primeiro sexto sem aumento e o sétimo com aumento.
vão vir trabalhando aqui ponto alto para que a gente possa dar continuidade na nossa segunda volta em ponto alto, tá bom? Marcadores aqui, como vocês estão vendo. Opa! Como vocês estão vendo, desse lado também faltou só um marcador, pessoal, que eu não tinha. Mas aí é mais tranquilo, com um fica melhor da gente se organizar quando é só um e os outros estão todos marcadinhos aqui. Mas quem tiver, coloca aqui também, tá, gente? Então, fechei a minha volta aqui. E agora, pessoal, nós vamos estar trabalhando novamente, subindo. Nós vamos subir aqui por 3 correntes, tá? Então, vou estar subindo 1, 2, 3 para equivaler ao meu ponto alto. E vou estar trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Deixa eu arrumar aqui. Ponto alto em cima de ponto alto, até chegarmos aqui e visualizar os aumentos, tá? Que daí eu venho e explico pra vocês como é que a gente vai fazer e se organizar. Porque no momento que a gente der continuidade nessa volta, as outras vão ser apenas repetições dessa aqui, tá? Cheguei aqui no primeiro ponto do aumento. Olha como fica interessante, quando a gente marca aqui, ó, a gente já sabe onde vai ter o nosso aumento. Então, aqui onde tá esse primeiro ponto aqui com o marcador, nós vamos estar fazendo mais um aumento. Vamos estar fazendo 2 pontos altos juntos, certo? Fiz 2 pontos altos juntos, laço o fio e vou estar trabalhando ponto alto em cima de ponto alto até chegarmos ali no marcador do próximo ponto. Ó, cheguei no marcador, então nesse aqui eu vou estar fazendo mais 2 pontos altos juntos. Laço, venho no próximo e trabalho ponto alto em cima de ponto alto. Aqui no próximo aumento, mais 2 pontos altos juntos. Então, aqui eu fiz a primeira lado de aumentos. E aí, o que eu faço aqui, pessoal? Eu pulo, eu tiro o marcador e pulo pro primeiro ponto da nossa volta que nós estamos executando agora. Que ele vai servir de base para a nossa próxima e terceira volta em ponto alto. Então, eu tiro e vou estar colocando aqui. Vou estar caminhando com ele a cada volta, tá, gente? Onde não tiver ele, eu vou trabalhar o ponto alto. Então, aqui do lado vai ser ponto alto em cima de ponto alto. E aqui nós vamos fazer da mesma forma os aumentos. Onde tem o marcador, um aumento. Onde não tem, ponto alto em cima de ponto alto. Onde tem o marcador, aumento. Então, de cada lado vai ficar 3 aumentos, assim como do outro para outra, para que não fique dúvida de como vai ficar na volta posterior. O que acontece aqui, pessoal? Os aumentos vão ser feitos dessa forma e essa é a nossa segunda volta em pontos altos. Depois, posterior, a gente vai para a terceira. Cuidem só, na primeira volta, uma outra forma de cuidar. Na primeira volta, ficou entre um aumento e outro, nós fizemos 2 pontos altos. Na segunda, que é essa que nós estamos, vocês se organizarem em relação aos aumentos, tá bom? Assim, pessoal, como eu disse, esse tapete ele vai ter uma proporção diferente. Eu gosto sempre da caixa de tapete outras vezes. A caixa do vaso, geralmente, que eu trabalho é uma caixa de tamanho padrão, tá? Quem trabalha com uma caixa que tem algumas... uma caixa não, desculpa. Um vaso ali, a tampinha do vaso maior, tá? Então, que geralmente é vendido a tampinha aquela... vai estar fazendo nessa etapa, pessoal, 3 voltas em ponto alto. Então, vou fazer essa, vai ficar 3 voltas em ponto alto e depois eu já vou partir para os acabamentos. Temos 5 voltas em ponto alto. Se eu fizer as 5, vai ficar muito grande, tá? Mas quem quiser ir fazendo e medindo, só cuidem que nós temos a parte em barbante. Vou indicar, pode estar fazendo também e cobrindo essa diferença através da outra etapa em barbante rosa, tá? Então, gente, eu vou fazer essa volta e na quarta volta nós damos início, então, aos acabamentos em leque, ok? Gente, finalizei aqui as minhas 3 voltas, ó.
Então, aqui está, já tirei o marcador de pontos, porque nessa etapa não há necessidade do marcador. Se vocês forem prestar atenção no trabalho de vocês aí, vocês vão ver que ele tá bem retinho, tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, nesse sentido, o marcador, ele é bem importante para que nós não nos atrapalhe aí onde vai ficar os aumentos, tá? Para que a gente não faça aumento de, tá? Exatamente igual ao acabamento que nós fizemos no tapete de pia, no tapete de vaso e agora na capa de vaso, tá bom? Então, no tapete de pia, nesse tapete, nós vamos trabalhar na base circular e no tapete de vaso nós trabalhamos em carreiras de ida e volta, tá? Essa é a única diferença que nós temos entre vocês. Aqui, vou subir, fechei com ponto baixíssimo, vou subir 3 correntes, laço fio e no mesmo ponto, laço fio, venho no mesmo ponto e vou estar trabalhando mais 3 pontos, 2 pontos de base, então tem um ponto alto, 2 pontos altos de base, um ponto alto. Laço fio novamente, pulo mais 1, 2 pontos de base. No terceiro, nós vamos estar trabalhando novamente mais um leque, certo? O leque é feito todo no mesmo pontinho, como vocês estão vendo, através de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Ó. Agora, novamente, pulo 2 pontos de base, laço fio, ponto alto. Laço fio, 2 pontos de base, novamente mais um leque, tá? Então, essa vai ser a primeira, são 2 voltas de acabamento e depois nós finalizamos através de ponto baixo toda a nossa volta, tá? Então, a primeira volta é o leque, ponto alto, sempre cuidando para dar o espaço de 2 pontos de base, tá? Então, nós deixamos 2 pontos e no terceiro nós executamos o ponto, tá bom, gente? Então, vou fazer a minha volta aqui e passo para vocês a orientação da nossa próxima volta de acabamento logo, logo. Bom, aqui eu vou estar finalizando a minha volta, tá? Como eu não finalizei, pessoal, não deu certinho a separação de 2 pontos altos aqui no finalzinho, eu vou ajustar então. Quem precisar pode estar ajustando também. Fazer um ponto alto. Vou vir lá na terceira corrente para prender com ponto baixíssimo e poder finalizar a volta, tá? Vocês vão ver que na próxima volta não vai dar nem diferença e nem vai se notar que foi feito algum ajuste aqui. Vou estar trabalhando ponto baixíssimo em cima de cada ponto de base até chegar aqui no meio do leque, ó. Ponto baixíssimo também. E aqui no leque eu vou estar fazendo mais um leque em cima de leque, ó. Então, aqui vai ficar 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Laço fio e aqui no ponto alto, gente, nós vamos fazer ponto alto em relevo. Vou vir com a agulha aqui por trás do ponto alto, tá? Puxar o fio e faço o ponto alto normal, ó. Então, aqui nós vamos fazer o ponto alto em relevo e vamos vir direto pro próximo leque, o meinho do próximo leque, para fazer mais um leque, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Então, fiz os meus 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos. Laço, venho aqui por trás do leque, por trás do ponto alto, para fazer um ponto alto em relevo, tá? Então, agora, novamente, mais um leque no próximo meinho do leque. Então, vocês vão vendo que vai ficando ponto alto em relevo e vai dando uma delicadeza maior para a peça, tá? E nós vamos fazer assim por toda essa volta, até fechar com ponto baixíssimo aqui. Aí, já pode estar cortando, arrematando o fio branco, que é a nossa próxima etapa. Então, nós vamos estar trabalhando com barbante rosa. Tá, né? A primeira etapa do nosso tapete quase concluída. Só falta o último detalhezinho que nós vamos fazer agora, que é bem simples, pessoal. É apenas, ó, eu peguei o barbante rosa, certo?
E vou estar dando uma laçada inicial e vou estar cobrindo, na verdade, cada ponto de base através de ponto baixo, ó. Então, todos os pontos vão ser cobertos, ó. Aqui no caso, no meio do leque, como nós temos duas correntes, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Aqui nós vamos seguir trabalhando ponto alto, ponto baixo em cima de cada ponto alto. E aqui onde nós fizemos o ponto alto em relevo, nós vamos fazer ponto baixo em relevo. Nós vamos pegar por trás do ponto em relevo e vamos estar fazendo um ponto baixo. E vamos seguir trabalhando ponto baixo em cima de cada ponto de base por toda a dimensão aí do nosso trabalho, dando um acabamento bem legal para ele, todo em rosa, tá, gente? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cobrir, né, todos os pontos através de ponto baixo e depois eu venho para mostrar para vocês como vai ficar delicada depois de coberto com o barbante rosa, tá bom? Ponto baixo por toda a volta do trabalho e aqui está o resultado final, conforme vocês estão vendo. Devem ter percebido que a peça agora ficou bem mais delicada, né? Então, o que acontece, pessoal? Para que esse vídeo não fique tão extenso, assim como nas demais peças, eu tô executando as peças sempre em 2 partes, né? Nessa etapa, então, eu finalizo a primeira parte dessa videoaula, tá? E na posterior, na videoaula seguinte, vocês fiquem ligadinhos e acompanhem que eu vou dar continuidade e finalização da nossa capa do vaso. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se gostou, pessoal, não esqueçam de clicar no like, tá? Cliquem no like, deixa o like aí no vídeo, que essas ações são bem importantes para que consiga estar ampliando o canal, mais pessoas consigam estar acompanhando as videoaulas também. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal também, tá, gente? E cliquem no sininho, que daí vocês conseguem estar recebendo em primeira mão aí no celular de vocês sempre que eu coloco as videoaulas. Elas são postadas sempre semanalmente, tá bom, gente? Deixo meu abraço carinhoso a vocês, tá? E fiquem ligadinhos aí no canal que toda semana tem novidades pra vocês. Beijinhos!